parte, né? A segunda parte é o capítulo 5, que nós vamos estudar, das leis morais da vida, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o 5 e o 6. Vamos fazer um esforcinho. Então, nós vamos lá. Capítulo 5. Benfeitores desencarnados e problemas humanos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, confessar para vocês uma coisa. Eu li esse aqui e falei, mas o que isso aqui tem a ver? Porque nós estamos estudando, não sei se vocês perceberam, né, que a Joana ela faz assim umas divisões, né? Ela começa assim, a lei da adoração, lei lá, né? E aí eu li aqui, lei da adoração. Então, toda essa parte 2 vai tratar da lei da adoração. Até o capítulo 6, ela vai se referir à lei da adoração. Então, eu li isso aqui e eu falei, gente, mas o que será? Onde que está a ligação disso com a lei da adoração? Sinceramente, eu lia, daí passava a noite, eu pegava de novo, vou ler de novo, lia, pesquisava, estudava, eu falei, não estou conseguindo fazer essa ligação. E olha, custei, mas ao final eu acho que eu descobri a razão por que Joana de Ângelo incluiu esse tema na lei da adoração. Ao final, eu gostaria que vocês também participassem e ver se eu estou certa no caminho ou não, ou desse também o seu parecer, tá bom? Beleza. Mas vamos. Benfeitores desencarnados e problemas humanos. A promoção dos chamados mortos à categoria de benfeitores e santos resulta de um atavismo religioso de que o homem só a esforço insistente consegue libertar. Então, vamos falar a verdade. Essa tendência que nós temos de transformar, a pessoa morreu, virou boa, virou santa, virou um milagreiro, né? É uma coisa, um costume, talvez uma necessidade ainda que nós temos de nos agarrarmos, vamos dizer assim, uma coisa sobrenatural, né, para nos dar resposta sobrenatural. Então, ela está dizendo que isso é uma coisa muito forte ainda que existe no ser humano. Que, olha só, ela fala que só há esforço insistente que a gente realmente conseguirá libertar dessa tendência que nós temos de nos agarrar nos chamados mortos, porque a gente sabe que não existe mortos nenhum, né? Morto no sentido de acabar, de aniquilamento, não existe, e que nós agarramos nessas figuras, né? nessas pessoas, para resolver, muitas vezes, os nossos problemas materiais. Né? Então, ela chama atenção muito disso. Enquanto transitam pelo corpo material os menos projetados na sociedade, são teimosamente ignorados, quando não sistematicamente abandonados. Quem são esses, né, abandonados ou ignorados? Aí ela vai citar aqui: sofredores que, por decênios de dor e amargura, suportaram em silêncio estoicos, quer dizer, inabalável, impassível, apesar da canga das aflições. São essas pessoas que passaram quase que anônimas, passando situações de dificuldade, no entanto, bravamente suportaram aquela expiação, aquela experiência de vida, de forma heróica, anonimamente. E isso tem de milhares neste mundo de meu Deus, né? Quantas pessoas, quantos heróis anônimos existem nesse mundo, na nossa cidade, no nosso planeta, no nosso país. Pessoas que têm verdadeiras vidas assim, de sacrifício e que não tem estátua, não tem nome de rua, não tem nada. Né? Vamos lá. Quem são esse tipo de sofredores? Pessoas humildes que se apagaram nos labores singelos, enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorada agonia, pessoas que vivem doentes, encamados numa cama, né?
são esses heróis anônimos, né? Esses ignorados, lutadores anônimos que esbarraram em dificuldades e padeceram ignominias da imprevidência dos seus verdugos, né? Pais e mães reclusos nos cárceres dos deveres sacrificiais, relegados às posições inferiores do lar, tão logo retomam essas pessoas que ela cita aqui como exemplo. Essas pessoas desencarnam, retomam a pátria espiritual, são içados pelas consciências culpadas à condição santificante, com que assim esperam exculpar-se à indiferença e ao desprezo que lhes impuseram. Então, depois de morto, vira santo, né? Desprezou o tempo todo enquanto estava junto, então, enquanto estava encarnado. Desencarnou para, meu Deus, vem o remorso, vem o arrependimento por ter desprezado, por ter maltratado aquelas pessoas, e então vamos colocá-lo no lugar de santos. Isso me fez refletir muito sobre da importância que a gente tem de olhar a nossa volta, de cuidarmos e realmente de aproveitarmos a oportunidade daqueles que estão na nossa volta, né? Não desprezar isso, para que depois a gente não venha, puxa, devia ter feito isso, ou devia ter feito aquilo, né? Às vezes é um parente meio difícil que a gente fala, é chato, uma conversa chata, mas vai lá de vez em quando visitar. Hoje não digo, né, visitar, mas pegar um telefone, perguntar, né? Oi, como é que está? Ele vai contar a mesma história, a mesma coisa, porque às vezes a pessoa tem necessidade, né? Então, as necessidades são as mais variadas possíveis. A minha necessidade pode ser diferente de cada um de vocês. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de tratar essas situações, para que não ocorra depois que a pessoa se vá, venha o arrependimento. Puxa, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. A gente sabe que a desencarnação não é o fim, né? Mas torna-se mais difícil, né? Às vezes a comunicação, né? E de falar, de manifestar o que se sente. Mas não é bem isso que ela está dizendo, mas é assim. Então, percebe. Oi, pois não. Aqui, ó, eu achei muito interessante essa colocação da Joana, né? Aqueles que desencarnam, que morrem, né? Eles voltam à pátria, eles são içados, ou seja, eles são elevados a essa condição, como você citou, de santos, de que eu posso rogar, né? Pedir para que minha mãe me ajude, para que meu pai me ajude, enfim, para que minha avó. Eles são içados. Por que ela coloca essa nossa elevação? Porque a nossa consciência está culpada. Sim. Disso que você falou também, de algo que a gente deixou de fazer enquanto eles estavam aqui conosco. Exatamente. Né? É a colocação dela, eu achei muito interessante, porque a gente acaba elevando, agora ele não, né? Sei lá, aquele ente querido não está mais comigo, mas eu acabo elevando a ele uma condição que na realidade ele não tem, né? Porque ela vai viver abaixo, né? Mas isso é a nossa consciência culpada. Então, assim, veja como a gente distorce muitas vezes as coisas, né? Exatamente. A gente modifica uma situação de uma forma que ela está colocando aqui que não é legal, que não é saudável. Né? Exatamente. Esse tratamento. Né? Então, isso é uma coisa para nos chamar a atenção, né? É um motivo para grande reflexão, né? Às vezes é um parente difícil, às vezes a gente tem na família um alcoólatra, e quem tem sabe como que é difícil, né? Ninguém quer convidar ele para a festa, ninguém nada, porque é difícil, né? Ele bebe, a pessoa bebe uma coisinha, às vezes já chega alcoolizado, né? Então, como é difícil, porque se a gente pudesse, a gente colocava dentro de um quarto escuro lá, olha, vou dar comida, vou dar roupa, mas nem sai daí. Mas não é assim que deve ser tratado, né? Para depois não vir aquele sentimento que ela está dizendo, aí a gente, para se desculpar, como disse você, a gente
promove a pessoa a uma santidade e começa a cobrar. Aí ainda continua errando, né? Porque promove a pessoa a uma santidade, atribui àquela pessoa a uma santidade que nem sempre ela vai ter, e ainda começa a cobrar da pessoa: olha, já que você está aí do lado de Deus, me ajude nisso, me ajude naquilo, né? Quer dizer, ainda continua, vamos dizer assim, no caso dos pais, às vezes tem filhos que ainda continuam querendo que o pai haja como um protetor. Não, pelo amor de Deus, liberta a pessoa tem que seguir o caminho, né? É interessante isso, né? Aí ela diz aqui: não apenas este, porém, que merecem, pelos padecimentos sofridos, uma libertação abençoada. Quer dizer, não é ele libertou-se daquele problema. Muitos se libertaram, mas nem todos, né? Crê-se, no entanto, que a morte é ponte para a santificação, mesmo daqueles que não a mereçam. Às vezes, uma pessoa, depende de como ela sofreu, depende da maneira como ela transpôs aquele caminho doloroso. Se foi com revolta, a gente sabe que nem sempre o fato da pessoa ter passado uma situação sacrificial vai levar ela num estado espiritual melhor. Depende da maneira como ela transpôs como ela carregou aquele fardo, né? Aí ela continua aqui: supõe-se que, com a desencarnação, ao se esquecerem com facilidade os descalabros que foram cometidos, pode conferir-lhes uma situação ditosa ao paladar da trivialidade a que se entregaram? Não sei. Não o fazem, porém, por amor. Quer dizer, somente a transposição desse sofrimento com amor, com resignação, é que vai realmente dar um estado melhor. Não estou dizendo de santificação, não. Porque o fato de sofrer não quer dizer que nós vamos... Às vezes a gente pode ficar livre de uma situação, de uma dívida, de um compromisso, mas não de santificação. Para chegar no estado de santificação, ainda vai ter um caminho muito longo para cada um de nós caminharmos, né? Como exploraram e como feriram, agora ela vai se referir a esses exploradores, esses indiferentes, que não valorizaram aqueles companheiros menos afortunados que teve ao caminho, né? Como exploraram e feriram, usaram e maceraram os que lhes dependiam, direta ou indiretamente, esperam continuar exigindo ajudas que não merecem, em comércio de escravidão contínua com os que já partiram. Então, veja bem, olha a expressão que ela usa: comércio de escravidão contínua, quer dizer, continua ainda querendo escravizar as pessoas, cobrando benécias, intercessão. Olha, e nem sempre aqueles espíritos têm essa condição. No livro, na questão 508, eu até separei aqui, na questão 508 do Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam assim, Kardec, aliás, pergunta assim: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Olha só a resposta. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Não é porque, ele está dizendo, espíritos em boas condições. Então, vamos supor que essas pessoas sofreram de forma digna, atravessaram esses momentos difíceis, não sem revolta. Será que o fato delas desencarnar, elas poderão ajudar esses que ficaram? Nem sempre. E pode ajudar de uma forma muito... Às vezes depende das condições, né? Não é assim. Pois não, Simone? Então, o que eu ia comentar aqui, duas coisas, né? Primeiro é isso aí, a gente não sabe a condição de cada um, né? Quando chega lá, quando retorna a essa pátria espiritual, a gente não sabe, não tem como a gente nem imaginar, né? Assim, às vezes a gente fica, fulano deve estar bem, porque é uma pessoa boa, tal.
mas são coisas que fogem muito ao nosso entendimento, né? Não é revelado a nós, né? Não nos cabe nem tentar imaginar, assim, né? E Então, outra coisa que a gente tem que pensar, quando eu tenho uma mãe muito querida que se doou a mim, né? Vamos dizer, nessa vida tal, e essa mãe precisa seguir para a pátria espiritual, ela precisa, né? Ter esse retorno, porque é chegada a hora, eu tenho que ser grato de tudo que eu recebi. Eu não tenho que pedir mais, né? Porque ela coloca sim, aqui como se nunca fosse o suficiente, né? Como se nós fôssemos assim, a gente tem isso, né? Acho que de uma forma egoísta, a gente se coloca sempre quer mais, sempre pede mais. A gente, não é verdade? Essa doação em nós, ela é ainda muito pequena, então a gente mais quer receber do que é, muitas vezes quer doar. E aí a gente se coloca nessa posição de não entender, né, de não liberar essa pessoa, como a Joana coloca aqui, né, sempre querendo mais, como se fôssemos, assim, insaciáveis. Do ponto de sim. vista emocional, né, a gente pode falar, né, isso aí é o nosso emocional, né, que a gente tem que trabalhar, para poder É, liberar, né. esse trato que a gente tem ainda com a morte, né, às vezes nos faz ser assim, né? Então, quando a gente uma mãe, a gente sente, lógico, a saudade é natural, a gente derrama lágrimas, mas só que a gente tem que entender que além de ser uma mãe, um pai, um irmão, um esposo, um amor da vida da gente, eles têm uma história também a ser escrita, né? Tem uma história a ser escrita, ainda tem, quer dizer, situações a ser vivida, né? O que a gente precisa entender é que os laços de amor eles não se perdem jamais, mas isso não quer dizer que a pessoa vai viver sempre junto com a gente, né? Ali grudado e a gente não liberta e nem se liberta da pessoa. A gente não permite que a pessoa siga seu caminho, que escreva a sua história. Aquele laço de amor, de carinho, nunca mais se perderá, mas só que tem um caminho, cada um terá um caminho a crescer, né? A gente acha interessante, não sei em que obra do André Luiz lá, não tem ele que vivia com as duas esposas que já tinham vivido experiência dentro da mesma casa, um período, né? Ele morou com as duas ex-esposas de encarnações passadas, moravam juntos. Por quê? Porque criaram já um amor de irmão, havia uma que ele tinha um afeto maior, mas tinha o respeito da outra. Então, a gente tem que. É difícil esse exercício do amor nesse aspecto do desprendido, né? Mas é uma hora a gente chega lá, né? Então, ela está dizendo aqui nesse capítulo, nessa questão, que nem sempre os espíritos que se foram, por mais que sejam gostam de nós, eles têm condição de nos ajudar. Porque, diga-se de passagem, a gente precisa ler na continuação dessa pergunta uma diferença entre espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático. Cada um é diferente um do outro. Espírito protetor é o nosso anjo de guarda. E que mesmo ele tendo como missão nos guardar, porque é uma missão que o espírito assume para si, mesmo ele nos guardando, ele respeita as nossas decisões, ele não interfere nas nossas decisões, ele nos estimula ao bem, mas jamais ele vai ter, faz isso, faz aquilo, porque, na verdade, às vezes a gente busca esse tipo de proteção. A gente queria que um espírito viesse e falar, eu vou comprar uma casa. Aí ele vem falar para você, olha, compra aquela. Agora eu vou fazer um negócio. Aí vem, é para isso que a gente gostaria. Se a gente tivesse um espírito que ficasse, uma maravilha, né? Que viesse, mas não. Porque aí também a gente fugiria da responsabilidade. Se desse certo, ótimo. Se desse errado, a culpa foi de você. Você que falou para mim fazer.
É isso Então, que ia cresce. acontecer, Marlene. A gente ia colocar a culpa no nosso guardião. Oh, foi você que me induziu a isso. Eu errei por sua culpa. Quer dizer, a gente não ia ter culpa nunca, né? De A nada. gente nunca cresceria, porque a comportamento maturidade infantil, né? Exatamente. Íamos ser eternas crianças. Criança, igual criança que tem que ser levada pela mão. Então, a gente fica nessa dependência do outro. A gente quer um espírito que nos elucide tudo, que nos dê conselho. A gente quer o tempo todo, né? Então, é a criança que a gente carrega, né? A maturidade que está nos faltando de assumir a responsabilidade, que a Malu falou. A gente tem isso mesmo. Mas até hoje, eu já com quase 60 anos, se eu tivesse alguém para decidir por mim, estava ótimo. A gente quer sempre passar para alguém decidir, né? A gente nunca quer tomar a frente. A gente nunca cresce, né? Porque essas decisões que nós tomamos, as quedas que nós tomamos... A queda faz parte, né? A gente cresce, a gente aprende. A gente, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, olha, fiz isso aqui errado. Então, aquela reflexão vai nos amadurecendo, a gente cresce por dentro. Mas se a gente pudesse transferir para o outro, era uma maravilha. Então, vamos lá. E na gente. queda, né, Marli? Na queda, a gente já sabe que no momento que a gente caiu, bom, errei aqui, né? Então, já sei, eu não posso mais ir por aqui, porque se eu for por aqui, eu vou cair de novo. Então, eu vou tomar o outro caminho. Quer dizer, é dessa forma que você vai evoluindo e vai vendo quais são os caminhos que vão te chegar até o Cristo. Verdade. Estefânia quer falar, Estefânia? Oi, Estefânia. Uma coisa me lembrou, há um tempo atrás, nos anos 80, 90, as pessoas não tinham a base que nós temos hoje. Eu não fui dessa época, mas a minha juventude até foi acima da minha, para responder os problemas, para resolver, para tirar as dúvidas, e até para prever, ia nas cartomantes, porque não tinha outro estudo, não tinha o recurso. Hoje nós temos a salvação do Evangelho, né, que nos esclarece que a gente sabe que nada disso é verdadeiro. Mas até hoje, né, Estefânia? Até hoje ainda existem essas figuras, né? Joga búzio. Né? Eu tinha uma amiga que todo final de ano ela ia jogar búzio. Eu não sei, faz algum tempo que eu não converso com ela, mas eu não sei se ela mudou, mas ela ia lá para jogar, para ver o que os santos ia falar para ela para o ano que ia vir, o que ela tinha que fazer. E eu falo, mas você acredita nisso? Você tem certeza? Ah, Maili, mas tem. Ela acreditava, o que vai fazer? E se dizia espírito. Tem no poste aqui, quase que na entrada da minha garagem, do poste de luz, tem aqui um papel bem grande, né? Traz seu marido de volta, traz seu namorado, seu noivo, não sei o quê. Gente, o povo acredita. É aquilo que nós estamos falando, essa infantilidade. Infantilidade, de não decidir, de você tem que buscar. Não é o outro que vai te dizer o que você vai fazer, como vai fazer, é você. Sim. Então, vamos lá, gente. Mentes viciadas pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça, da rebeldia, não logram desprender-se dos problemas pessoais mesquinhos a que se aferram, por lhe aprazer enganar-se. Quer dizer, a pessoa engana e quer enganar, e engana-se. Quer ser enganada. Né? Engana a si mesmo, quer dizer, né? Diz-se em sofrimento e prefere a condição de vítima da divindade à de colaboradores de Deus. Olha aqui a profundidade, quer dizer, se põe, porque eu estou sofrendo, porque isso, porque aquilo. Mas e aí? O que eu posso aprender com esse sofrimento? Quantos exemplos o Evangelho nos traz de luta? Por exemplo, aquela mulher que sofria de hemorragia, ela não foi atrás de Jesus,
Ela não enfrentou aquela multidão, ela já fazia 10 anos que sofria daquilo, quer dizer, não era uma doença que começou, ela já tinha procurado médicos, outros, até que ouviu falar, Jesus, eu tenho que ir em encontro desse homem. Zaqueu não subiu, falou, mas eu sou muito baixinho, não vou conseguir ver, mas eu tenho que ver esse homem. Ele buscou, ele não subiu, ele não esforçou. Essa simbologia de subir na árvore significa o esforço, quer dizer, ele fez um esforço. A gente não quer fazer esforço, quer que a coisa seja assim, ó, que venha e tira. Nem nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, não faz isso. Ele nos estimula, não procura colocar pessoas no nosso caminho, estimular bons pensamentos, mas tirar aquele sofrimento que é necessário para tirar, primeiro porque aquela situação de sofrimento ou de dificuldade não aconteceu assim ao acaso, foi de repente. Não, são consequências da nossa própria atitude. É resultado, é a colheita do que plantamos anteriormente, em determinado momento da nossa vida. Lógico, não é todo mundo que tem esse pensamento, que tem acesso à doutrina espírita para compreender isso, mas todos, tendo conhecimento espírita ou não, isso é a realidade. Então, em vez da gente se acomodar e ficar lamentando, chorando aquela situação difícil, ou procurando desesperadamente alguém, ou um anjo, ou um ex-parente, uma mãe que se foi, para interceder por nós, a gente passa a colaborar com Deus. De que maneira? Vivendo, superando aquilo. Por quê? Porque, na verdade, nós não fomos criados para a dor, para o sofrimento. Nós fomos criados para a luz. Deus está dentro de nós, nos sinalizando isso. Quer dizer, quando nós atravessamos aquele momento difícil, superando, assimilando a lição, adquirindo o conhecimento que aquela situação constrangedora está nos trazendo, nós estamos colaborando com Deus, porque nós estamos fazendo realmente a luz dentro de nós. Olha, eu fiquei pensando nisso, falei, puxa vida, é uma realidade mesmo. Aí acho que aqui começou, nesse momento, clarear a razão porque a Joana colocou esse tema dentro do capítulo da adoração. Vamos lá. Alguém quer falar, gente? Não, eu falei aqui, meu marido entrou aqui, eu não vi que meu áudio estava aberto aqui, eu falando com ele aqui. Desculpa, gente. É isso. Asseveram que só o insucesso lhe ocorre e demora-se na lamentação ao invés da ação saneadora do mal. Quer dizer, é mais fácil ficar chorando do que levantar-se, né? Temam por receber tratamento especial dos céus e, sem embargo, não se facultam crescer sintonizando com as leis superiores que regem a vida. Preferem ficar caído, lamentando, chorando, reclamando, né? E pior assim, que às vezes isso desperta uma comiseração, coitadinho, né? É igual criança, gente, é igual criança. Criança não faz birra, aí a gente fala, é criança, coitadinho, né? Mas ela faz assim, e nós adultos fazemos isso. Ficam reclamando, chorando. E pior que isso é uma coisa contagiante, eu já percebi. Que às vezes uma pessoa está reclamando perto de você, se você não se cuidar, você começa a reclamar também. Às vezes, a pessoa conta um problema, fala, mas isso não é nada, você precisa de ver. Aí você conta o seu problema maior, aí chega outro também. Olha, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente bobear, a gente entra nessa corrente e daqui a pouco está trecho. É a mesma coisa falar mal dos outros, reclamar do governo, é a mesma coisa. Um começa, puxa, você... não, parece assim. Eu não posso ficar por baixo, vou contar, meu problema é maior ainda. Aí fica uma disputa, em vez de procurar, não, espera aí, é assim. Em vez de buscar exemplos de pessoas ou de situações que superaram, a gente parece que fica procurando exemplos ou situações mais amargas ainda, né? Rogam bens que não sabem aplicar.
desperdiçando valioso tempo em consultas inúteis e conversações fúteis, em que mais se anestesiam na autopiedade e na ilusão. Aí, vai pesquisar cartomante, jogar tarô, né? Enfim, e outras coisas as mais, né? Em vez Dá de para realmente... pensar, Marli, dá Oi? para pensar em consultas médicas também, né? Eu vejo gente que fala assim: ah, eu tô doente, eu sou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aí vai em consulta, vai isso, aquilo, não tem nada. Aí, Tá Verdade. aí. Você tem essa experiência também, né, dá para Alexandre? colocar isso aqui, entende? Meu corpo está envelhecido, a pessoa é nova, mas o meu corpo é de velho, eu estou cansada, sabe? Dá para Sim, colocar aqui, e aí vai se vitimizando, vitimizando, e passa de médico em médico, em médico, em médico, e não acha nada, sim, e porque não serve, né? Quer ser servido. exatamente. Não, não procura. Até que um dia ali acha, porque quem muito procura um dia acha. Acha, né, Malu? É, acha. É porque procura tanto, 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 que um dia vai achar mesmo. E aí vai achar uma, porque é aquela coisa, o João que fala, a gente pede, 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 né? Deus vai nos provando, ó. Você quer paciência? Então eu vou te dar uma prova para ver se você já tem paciência. E cada vez ele vai piorando a prova, que é para ver se você tem a paciência. E assim é a questão da doença. Você, eu tenho quase certeza que eu tenho isso. Aí começa, e vai, e vai, e vai, e vai atrás de uma doença, porque tem que estar doente, tá? Aí, resultado, acaba um dia Deus chega, né? Lá, não digo Deus, né? Mas a espiritualidade, de um modo geral, diz: não, ele tem que ter alguma coisa que é para ele acordar para a vida, né? Para ver que ele tem que viver, porque não é possível. Tem gente Sim. que procura. É, olha só, quando ela fala aqui, ó, rogam bens que não sabem aplicar. Às vezes a pessoa está rogando saúde, né? Beleza, está rogando saúde. Mas aí ela vai e desperdiça o tempo. Deus dá Sim. saúde para ela, mas ela não se acha saudável, se acha doente. Sim. Não pega aquele seu tempo, né, para empregar em prol de alguém, Exato, né, a isso mesmo. doar. Exato, em vez de servir, E quer ser também, servido. e também tem assim um aspecto material também, né? Muitas vezes a gente sabe que essa prova, por exemplo, dos bens, de posse, de muito posse de bens materiais, é um desafio para o espírito. Quer dizer, nem sempre ele vai ter, e às vezes ele tem o preparo, o equilíbrio para ter tanto bem à sua disposição, que aquilo vai ser um caminho de perdição. Não tem lá no Evangelho que fala para aquela moça cega que queria ver, falou: olha, às vezes os seus olhos podem ser motivo da sua queda. Então, muitas vezes a gente não sabe o que realmente, às vezes, a gente... Então, em vez de a gente valorizar aquilo que tem, a situação que vivemos, a gente fica pedindo coisas que, às vezes, a gente não está preparado para ter. Que nós não temos maturidade para ainda obter aquilo, né? Então, a saúde mesmo, eu fiquei pensando no que você falou, Alexandre. Às vezes, a saúde, às vezes, uma doença meio intermitente, aquela dor no estômago, que você tem que estar sempre comendo pouco, se cuidando, não abusando muito, é até um freio, porque se você tivesse o estômago bom, você ia entupir de coisa indevida, entupir de bebida, que poderia te fazer muito mais mal. Então, olha só como que a gente não consegue analisar isso, né? Lógico que a gente quer ter saúde, viver bem, mas a gente não precisa se revoltar, né? E saber, às vezes, é um freio, às vezes é uma situação para que a gente se acomode muito para não fazer mais besteira ainda do que já fizemos no passado. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Afirmam que os seus mortos estão no paraíso, enquanto eles jazem na terra esquecidos. Quem garante que os mortos estão no paraíso, gente? Fiéis
ao ludíbrio, ao engano, né, pelo artificialismo das oferendas materiais, promete-lhes missa, sessões solenes, cultos especiais, flores e outras manobras artificiais com que gostam de insistir na vaidosa presunção da astúcia sistemática. Em vão, porém. Olha o que ela diz aqui, astúcia. Quer dizer, parece que eu estou querendo enganar. Olha, é missa, é flores, é É uma barganha, né? É uma barganha. Exatamente. Isso parece até... Você acha que eles, se são espíritos mais evoluídos ou que estão mais equilibrados, isso até motiva, às vezes, até de uma tristeza. Ou então, para eles, não tem significado nenhum, né? Então, ela vai dizer exatamente isso nesse último parágrafo, nesse último trecho, né, da mensagem. Quando ditosos, os desencarnados são apenas amigos generosos que intercedem, ajudam e inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram desde antes do berço, conforme não se eximiram eles mesmos aos braços da cruz em que voaram no rumo da felicidade. Então, se eles estão bem, eles podem torcer por nós, podem interceder por nós, mas sempre respeitando as tarefas que nós temos que realizar. Assim como eles passaram aqueles momentos que deram a eles a ter um período de mais serenidade depois do desencarne, nós também temos que passar o nosso. Eles não podem fazer milagre, eles não podem burlar a lei de Deus, né? Aquilo que... E como ela chama atenção aqui, compromisso que nós mesmos já assumimos. Então, né? Para que esse desespero? Quando em desdita, quer dizer, quando estão infelizes, no além-túmulo, são para eles inócuas todas as expressões exteriores dos chamados cultos externos das religiões terrestres. Quer dizer, o que importa, gente, não é missa, com todo respeito às missas, às placas, às homenagens. O que vai importar, o que vai atingir a esses espíritos que, por um acaso, partiram para o mundo espiritual e não estão bem lá, são as nossas orações sinceras, os nossos pensamentos sinceros. É o nosso sentimento do coração, né, Marli? É aquilo que a gente tem dentro da gente, aquela amorosidade que a gente tem por aquele ser que partiu, que a gente ora pedindo ao Pai para que eles estejam numa situação melhor, né? Sim. É isso que a gente tem que fazer. Não é barganhar, não, com eles. Exatamente. A gente costuma até dizer aonde eles estiverem, quer dizer, onde eles estiverem que possam receber. Quer dizer, a força... Nós sabemos, quem que retirou André Luiz do umbral? A oração da mãe. Foi. E vários outros exemplos. Na obra de André Luiz tem vários momentos em que ele cita. Foi o pensamento de uma alma querida, de uma mãe, de uma irmã, de uma pessoa que fez com que recebesse ajuda. Então, essa é a ajuda, mas com sinceridade, e não aquela troca, né? Eu vou fazer essa missa, eu vou acender essa vela, eu vou dar tal comida, não tem o pessoal que faz da comida passando, né? Coitado do santo. Aí a oração ungida de amor, as ações caridosas em sua homenagem, refrigeram-nos e ajudam-nos a entender melhor a própria situação, armazenando forças para as reencarnações futuras. Desse modo, esforça-te para resolver os teus problemas sem perturbar os que agora merecem a justa paz depois das lutas ásperas que sofreram. Então, eles merecem lá respirar um pouco, né? Analisar, porque com certeza também, mesmo que atravessaram bem o sofrimento, também erraram em algum momento, fazer as suas análises, se preparar para uma futura reencarnação, ou trabalhar lá onde foi acolhido, e não ficar nessa eterna
ligação com aqui, com aquele. E nós aqui de baixo, eu estou falando de baixo, né? Parece, nós aqui ficamos cobrando, quer dizer, não libertamos aqueles a quem nós, às vezes, dizemos que amamos. Pois bem, respeite a memória dos desencarnados sem os títulos mentirosos da terra. Temos em conta de amigos queridos, não subalternos, que te poderão ajudar, porém que necessita, a seu turno, de evoluir também. Então, não vamos ficar nesse apego desesperado, né? Então, gente, olha, depois que eu li várias vezes, confesso, li e reli, que eu cheguei à conclusão por que ela fez realmente essa ligação com a lei da adoração, né? Quer dizer, essa falsa adoração, essa adoração, entre aspas, que nós fazemos dos nossos entes queridos que já se foram, querendo elevá-los à categoria de santos, mas no objetivo dessa adoração trazer alguma coisa em troca. Gente, agora são 15h16. Vocês acham que dá para ler o último? Marli, eu acho que a gente poderia deixar para a próxima aula, porque eu não sei o que a Alexandra acha, mas porque... Alexandra? Que é a próxima. Eu acho que pode deixar, Marli. Então tá. É porque a gente começa a comentar alguma coisa, mas eu queria até aproveitar aqui, já que nós temos um minutinho, eu comecei a ler esse livro aqui, Psicologia da Gratidão, da série psicológica da Joana. E eu li uma coisa assim, que é muito disso que nós estamos falando, que eu achei assim, eu separei um trechinho que eu achei assim, muito importante, né? Talvez mais ligada àquela outra, à próxima mensagem, que é a gratidão. Mas o que mais me chamou a atenção, que ela diz aqui, eu estou começando a ler, não li a obra inteira, não. Viu? Então, ela fala aqui que a gratidão, ela é um sinal de maturidade espiritual. Olha só. Então, nós estamos falando aqui, né, de orar, de pedir, de agradecer. Quer dizer, a maturidade espiritual nos faz ser gratos, né? E então, por exemplo, nessas pessoas que às vezes a gente gosta tanto, que nos anteciparam na desencarnação, e a gente, às vezes, quer escravizar essas pessoas, ou esses espíritos, quando nós deveríamos ser gratos. E ela atribui realmente que a gratidão ela é um sinal de maturidade. Por quê? Porque nós reconhecemos o nosso estado, onde nós estamos inseridos, a função para a qual nós fomos criados, e nós retribuímos essa situação, esse estado onde nós estamos inseridos, com a nossa vida da melhor maneira possível, nos tornando útil, né, naquilo que nós realizamos. Então, eu achei muito interessante que ela fala assim, eu achei interessante que ela usa uma expressão dela dizer que gratidão não tem nada a ver com retribuição, porque eu não preciso retribuir. Então, a Simone me fez um favor, então eu vou devolver para a Simone aquela mesma coisa. Não necessariamente. Mas quando nós compreendemos a nossa posição no mundo, nós nos tornando útil naquele ambiente onde nós estamos, é um sinal de gratidão pela nossa vida, pela nossa existência. Então, quando a gente viu lá no comecinho desse texto, né, que às vezes a gente é indiferente por aquele parente mais difícil, problemático, às vezes a gente quer, né, fugir, muda de calçada, né, ou às vezes mesmo quando a gente encontra uma pessoa na rua, né, a gente... lá vem aquele colega chato, ele vai falar a mesma coisa, a gente entra numa loja rapidinho para ele não ver a gente. Sabe? Então, eu acho que nós temos uma situação, graças a Deus, de equilíbrio,
Então, vamos levar esse equilíbrio que nós temos a outras pessoas que não possuem ainda o equilíbrio necessário, mas que talvez, diante do nosso exemplo, da nossa paciência, do nosso olhar, do nosso sentimento, pode, quem sabe, trazer um pouco de equilíbrio também àquela criatura, né? Então, é isso aqui que eu vi nesse capítulo. Depois de ler várias vezes, eu entendi por que ela incluiu esse capítulo no rol das leis de adoração. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Marli, então, não levar a adoração aos familiares que foram seus contemporâneos ali naquelas vidas de encarnado, né? Sim. Não transformar eles em deuses, né? Porque eles não são. Primeiro, que não são, né? Segundo, porque por mais bons que tenham sido, são pessoas. Eu acho que, às vezes, aqui eu vou falar uma coisa muito pessoal. Eu cuido muito, às vezes, assim, às vezes a gente tem uma pessoa que se admira, ou no seu trabalho, ou no ambiente social que você frequenta, e a gente, às vezes, endeusa aquela pessoa. A gente, mas fulano, olha, e a gente parece que não dá àquela pessoa, eu não sei se a palavra certa é o direito, mas não sei se a palavra certa seria direito, mas oportunidade, às vezes, da pessoa até cometer um erro. Então, quando aquela pessoa, às vezes, comete um deslize, meu Deus do céu, mas eu estou decepcionada. Meu Deus, jamais esperava. Por quê? Porque a gente não dá. É até uma falta de caridade, eu entendo que é uma falta de caridade que a gente tem com a pessoa, como se a pessoa não pudesse cometer nenhum deslize. Porque dentro da nossa concepção, a gente endeusou a pessoa, coitada, a pessoa ela não pode nem respirar um pouquinho mais forte. Mas por quê? Se aquele dia a pessoa passou por você, não te cumprimentou, meu Deus do céu, né? Mas olha, jamais esperava aquilo da pessoa. Mas eu acho que é falta de caridade nossa. Verdade, Marli. A gente precisa dar uma margem. Olha, se eu erro, se eu cometo deslize, por que a outra pessoa não vai poder cometer? Não que ela ela vai ter que cometer, mas ela pode, ela está sujeita a erros, a equívocos. E nós temos que ter, nesse momento, dá a mão, opa, levanta aqui, segura aqui a mão, vamos lá, vamos levantar, né? É isso, porque uma hora nós também vamos cair. E oxalá que alguém nos levante, que nos sustente, que nos cobre, e não nos cobre. Eu lembro, às vezes, dentro da casa espírita, acontece isso, né? Não sei se vocês já viveram algumas experiências, mas dentro da casa espírita, às vezes, acontece isso. Então, tem aquele cara que é o bom palestrante, que conhece a doutrina, ele desliza. Meu Deus do céu, o pessoal quer expulsar ele da casa, quer tirar ele da diretoria, quer que ele nunca mais entre. Gente, agora que é porque... Quer dizer que ele perdeu o valor? Não, peraí, vamos escutar. E as coisas boas, né, lembrando, que a pessoa trouxe, né? Isso aí me lembrou Chico Xavier, né? Ainda estou na carninha. Somos falíveis. Somos falíveis, não tem essa, ninguém aqui vai sair daqui. Todos nós cometemos deslizes, temos nossos erros. Não somos perfeitos, não, senão a gente não estava aqui. Se a gente É isso que eu ia falar, Malu. Vibrou, eu sempre falo isso, vibrou de 0 a meio, vai para a terra. As meninas acho que já até sabem dessa frase. Vibrou de 0 a meio, vai para a terra. Então, verdade, né? Nós estamos falíveis. Alexandra, claro. 2 frases que você fala, essa e jogar a corda. Joga a corda, porque é isso que a Marli está falando. Um dia a gente pode cair, tudo bem, levanta e continua, né? Exato. Joga a corda aí, Marli. Quando todo mundo estiver do lado de lá, e se eu tiver em algum lugar ruim, joga a corda. A Deise fala isso para o João. João, quando você for para lá, viu? Você aumenta lá o puxadinho.
E você joga a corda pombal para puxar a gente. É a Alexandra que vai puxar a gente, ela que vai estar com a corda lá e nós lá pedindo, você vai ver. Tudo olhando para aquela cara de pidão para cima. Eu, cheia de problema, até parece. Mas quem não é cheio de problema, né? Todo mundo é cheio, né? Eu sei, por isso que estamos assim aqui, né? Vibrou de 0 a meio, vai para terra. Estamos aí. Então, gente, é isso mesmo. Não, olha, agora eu pensando assim, nessa brincadeira, nessa coisa gostosa que a gente está fazendo agora, nessa ideia, eu fico pensando agora o seguinte, então que venham os problemas mesmo. Que venham mesmo, porque já que é para a gente evoluir, crescer e aprendermos a ser humanos mesmo, então que eles venham, né? sim. Na medida, claro, na medida da capacidade de cada um, né? Eu estou pedindo que dê uma maneirada aí um pouquinho, né? Porque esse ano foi complicado. Minha mãe caiu, quebrou a coluna, eu tive diverticulite 3 vezes esse ano, vou ter que operar. Então, assim, eu estou pedindo isso, não dá só um pouquinho, não dá muito, não. Essa pandemia, então vamos maneirar um pouquinho, não quero muito, não. Dá uma treva, né? Deixa um pouco para o ano que vem. Mas olha só, vê como você, analisando, você está se divertindo assim. Você consegue rir, consegue fazer claro. graça disso. Quer dizer, isso é uma coisa boa. Verdade. Então, às vezes, acontece assim, que nós agradecemos quando está tudo certo. Oh, meu Deus, graças a Deus, está tudo tranquilo. Mas se a gente analisar, se cada dificuldade dessa, você vai ver daqui um ano, ou ano que vem, nessa mesma época, você for olhar para trás nesse momento, você falar, puxa, mas já passou. Eu nem percebi. A minha mãe já está com a coluna restabelecida, eu já operei, sabe? A gente olha assim e fala, puxa vida, nem olha, nem lembra. Não, no momento, Marli, do fato, eu meio que deu aquele susto, né? Veio o coração quase sai pela boca e tudo, né? Aí eu vou me acalmando, vou orando, vou pedindo ao Pai uma luz, o que pode ser feito, como é que... E aí as coisas vão se estabilizando e tudo, né? E a gente vai tendo calma, vai tendo paciência com aquilo ali, e aí depois a gente vai brincando com isso. É o que a gente tem que fazer, porque nós estamos aqui para espiar, gente. Não, mas vai trazer benesses. A gente tem que pensar nisso. Vai trazer benefício. Fala, Estefânia, sua vez. Estefânia quer falar. A Estefânia é uma que estava doente e estava lá fazendo as obras dela. Você está bem. É isso que eu ia falar. Quando alivia a dor, a gente vai procurar mais encrenca. Então, outro dia eu virei e disse, João Carlos, meu Deus, segura a Estefânia aí. Eu estou preocupada. Eu vou ter que acho que eu vou ter que ir para Marte para resolver. Eu quero me aquietar e tem um cupim dentro de mim que mexe quando eu estou na rua. Mas tá bom, Estefânia, é por bem. É um bicho carpinteiro. Exatamente, gente. O sofrimento, as dificuldades, elas devem ser assim para refletir, né? Vamos refletir por quê, né? Essa questão, quando a gente pergunta o porquê, e graças a Deus, vamos dizer assim, nós tivemos acesso a uma doutrina que nos dá uma resposta plausível, lógica, né? Que dá porque muitas vezes eu falo, não, é porque Deus quis, né? Aí, de repente, bate lá dentro, mas por que ele escolheu a mim? Né? Tinha lá fulano. Às vezes a gente vê um bandido, uma pessoa assim, criminosa, fala, por que não deu isso para esse cara, para essa pessoa, para mim? Né? Então, e hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a um conhecimento que nos fortalece. Primeiro, que as dificuldades não são eternas, elas são passageiras, elas são momentâneas, né? E que nós temos capacidade
de superá-la. É uma questão de vontade. Essa palavra vontade é tudo, é vontade. Eu quero e vou. Então, assim, por exemplo, a Stefânia, né? Ela tem um problema sério, mas ela tem vontade também de fazer aquele outro. Então, ela, dentro da medida do possível, ela faz. Aposto que se falar para ela, olha, Stefânia, você vai ficar aí parada, quieta, sem mexer, é capaz dela ficar mais doente. É verdade. A doença vai até piorar, porque ela vai. Então, se ela vai lá dentro dos cuidados possíveis, com o uso de máscara, sem exagero, sem extrapolar, ela vai estar produzindo, às vezes, a própria cura. Ao passo que se falar, não, agora você vai ficar aí sentada, não vai sair, não vai mexer, eu vou trancar você aqui, aí é capaz de ela realmente adoecer, porque é da característica dela ser assim. Então, é isso que nós temos de aprender. O que nós somos, como que eu posso ser útil naquele ambiente, naquele local onde eu estou. Né? E é a minha forma de demonstrar gratidão pela vida que nós temos. Né? A vida, com V maiúsculo, está dentro de nós. Né? Então, essa vida minúscula que somos nós, temos que transbordar de tal maneira de harmonizar com a vida maior, que a vida é Deus. Né? Isso que é importante. Então, verdade. Gente, vamos encerrando, já está na hora. Vamos. Quem gostaria de fazer a oração? Simone, faz a oração para nós. Eu gosto das eu faço. Pode deixar. Então, nesse momento, que Deus nos permita agradecer, que Jesus entenda a nossa pequenez, que seja misericordioso, mas sabemos que Ele destina a nós o que há de melhor, aquilo que necessitamos, que nos carrega no colo, mesmo por muitas vezes nos revoltamos e achamos que estamos abandonados, mas o Cristo está conosco, nos carregando no colo, nos elevando, auxiliando ao máximo em tudo de que necessitamos. E assim, que entendamos todo esse amor divino que nos é lançado, toda essa misericórdia, essa compaixão conosco, para que nós também façamos crescer em nós esses sentimentos de tal nobreza, sentimentos divinos, que nos levem a entender que devemos agir assim com os nossos próprios irmãos. É para isso que estamos aqui, para desenvolver a caridade em nós, para nos desenvolvermos, progredirmos intelectualmente, mas que nossa moral caminhe muito rapidamente. E é através desses estudos, agora iniciados com Emmanuel, esses estudos de Joana, que nos fazem refletir tanto acerca do nosso comportamento, que nos auxilie a ter o entendimento dos melhores sentimentos possíveis a ser destinados ao nosso próximo, a todos os que nos cercam, aos nossos irmãos e aqueles que são nossos inimigos aos nossos olhos muitas vezes. Jesus nos ampare, nos permita estarmos sempre juntos, estudando nesse clima de amizade, de alegria, e que a paz se estabeleça em nossos corações, as bênçãos em nossos lares, com os fluidos harmonizantes, equilibrantes, de que necessitamos para passar toda a nossa semana. Jesus nos abençoe sempre, todos aqueles que estejam conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Marli, fica aí que eu quero falar com você antes de sair. Ah, não, mas a Malu sai, tem que sair todo mundo? Não estou te ouvindo, Malu.